Pessoal, a passagem de Cuca pelo Corinthians foi meteórica, apenas 2 partidas, uma pelo Campeonato Brasileiro, derrota para o Goiás por 3-1 e a vitória sobre o Remo na Copa do Brasil, 2-0 no tempo normal e classificação nos pênaltis, bem o estilo Corinthians, mas o Cuca passou meteoricamente pelo Corinthians depois de toda essa polêmica, toda essa pressão, o Cuca decidiu deixar o Corinthians. E o Cuca não é o primeiro técnico na história do Timão a ter uma passagem tão curta assim. Por exemplo, a gente resgatou alguns casos aqui. Em 1991, Carlos Alberto Silva, o Carlos Alberto Silva que tinha sido campeão brasileiro no Guarani em 78, tinha feito sucesso em Portugal também, dirigindo Porto, dirigiu São Paulo em 89, sendo campeão paulista, ele teve uma passagem muito breve pelo Corinthians. Ele foi contratado pelo Vicente Matheus, então dirigente do Corinthians, então presidente do Corinthians, e ele fica em 91 apenas em 2 amistosos. Não dura mais do que isso, porque ele acaba entrando em atrito com o Vicente Matheus, e acaba recebendo também uma proposta de Portugal para voltar para Portugal e ele deixa o Corinthians rapidamente, apenas 2 partidas no começo de 1991, ele é substituído pelo Cilinho. Depois do Carlos Alberto Silva, o Corinthians teve, por exemplo, em 1994, o Afrânio Ryu. O Afrânio Ryu que é aquele ex-ponta da Ponte Preta, também do Guarani, e ele tinha sido um técnico com fama no interior paulista antes de trabalhar no Corinthians. Ele dirigiu Araçatuba, dirigiu a Ponte Preta, dirigiu o Novo Horizontino, algumas equipes, o Comercial de Ribeirão Preto, e ele é contratado como uma aposta para o Corinthians no começo da temporada de 1994, mas também não dura muito não. O Afrânio Ryu, apenas 5 partidas, sendo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota foi por goleada para o Guarani, 4-0, e o Afrânio Ryu acaba sendo demitido por causa desse resultado e o rendimento da equipe que não estava legal, mesmo com vitórias. Aí depois o Corinthians teve, em 2001, o Dario Pereira, o mesmo Dom Dario Pereira, que fez fama no São Paulo, ex-zagueiro de São Paulo, o uruguaio Dario Pereira, tinha feito um bom trabalho no Guarani e ele é contratado no começo de 2001 para o Corinthians, mas não dura muito tempo. São apenas 6 partidas, sendo apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Isso daí acaba culminando aí na saída precoce do Dario Pereira, que é substituído justamente pelo Luxemburgo, que naquele ano seria campeão paulista, conseguiria a reabilitação com o Corinthians e o Corinthians seria campeão paulista estadual daquele ano de 2001, vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto na final. E também, para encerrar, um caso clássico, um cara que passou muito rápido pelo Corinthians, muita gente nem se lembra direito, que é o Júnior, o Leovegildo Júnior, o lateral esquerdo da seleção brasileira em 1982, jogou também a Copa de 86, o Júnior que fez muita fama no Flamengo, chegou a ser técnico do Flamengo, hoje é comentarista esportivo. O Júnior ficou apenas 2 partidas oficiais no comando do Corinthians. Ele chegou a comandar uma outra, esteve em outra partida do Corinthians, mas não exatamente no banco de reservas. E essas 2 partidas oficiais do Corinthians foram 2 derrotas, uma pro São Caetano por 3-0 e outra pro São Paulo por 3-0. O Júnior alegou que não se adaptou ao elenco do Corinthians, não gostou do elenco do Corinthians, queria muitos reforços e também não gostou da cidade de São Paulo, não gostou de morar em São Paulo. E aí ele puxou o carro depois de 10 dias apenas no comando do Corinthians. Essas são histórias aí da Placar TV, memórias de 4 técnicos do Corinthians com passagens muito rápidas, assim como o Cuca.